Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Igor, da Igreja Batista El Shammah, aqui em Belo Horizonte. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu gostaria da sua atenção em alguns minutos. Se você tiver uma Bíblia, abra ela comigo para você me acompanhar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus, em uma conversa com os discípulos, lhes fez duas perguntas. A primeira é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Está no verso 13. Ou seja, o que as pessoas estão falando acerca de Jesus? Jesus queria saber o que as pessoas de Jerusalém estavam pensando sobre ele. Quais eram as notícias que os discípulos recebiam sobre isso? E eles responderam: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus direciona a pergunta para eles: Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? A segunda pergunta que Jesus faz: Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro salta à frente e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, eu gostaria hoje de refazer essas perguntas, de pensar sobre essas duas perguntas. A primeira delas é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que dizem as pessoas dos nossos dias ser Jesus? A resposta que os discípulos deram representa muito bem a resposta que encontraremos nos nossos dias. Os discípulos responderam: estão falando, Senhor, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias ou que o Senhor é um dos profetas. Sabe o que eles estavam dizendo? Estão dizendo, Senhor, que o Senhor é mais um profeta. Os profetas em Israel foram importantes e tiveram um papel fundamental na história da nação de Israel, da história do povo buscar ao Senhor. Trazendo palavras importantes, trazendo correções importantes, mas nenhum desses profetas teve tanta relevância quanto Jesus. Porque Jesus é o Messias. E ele é tão importante porque ele é o Messias. A resposta que encontraremos nos nossos dias é basicamente esta: o Senhor é mais um Deus, mais um profeta, mais uma força superior, mais algo desse tipo, mas não tão importante quanto na verdade deve ser. O Senhor é alguém até poderoso, mas não tão importante quanto deve ser. Mas eu quero direcionar a segunda pergunta de Jesus para você. Você que está assistindo este vídeo, para você, quem é Jesus? Mas antes de me responder, eu gostaria de analisar a resposta de Pedro. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: o Senhor é exatamente quem nós esperávamos. A nação de Israel tinha uma expectativa muito grande da manifestação do Messias. Tinha uma expectativa muito grande da manifestação do Cristo. Então Pedro está dizendo: o Senhor é aquele que nós esperávamos. O Senhor é a concretização da nossa expectativa. O Senhor é a resposta que nós precisamos. É a resposta que nós esperamos. Sabe, antes de você responder quem é Jesus para você, eu quero que você entenda: Pedro estava contrariando a expectativa da nação de Israel, porque eles esperavam um Cristo poderoso, general de guerra, que os faria sobrepujar, sair do jugo de Roma, vencer o jugo de Roma e subjugar os seus adversários. Mas Pedro, em um relacionamento pessoal com Jesus, vendo Jesus curar pessoas, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus anunciar verdades do reino de Deus,
tão poderosas, capazes de transformar a vida das pessoas e de fazer o reino de Deus se aproximar de nós. Pedro concluiu em uma revelação pessoal que Jesus era o Cristo. Tanto é que o próprio Jesus diz: quem te revelou isso foi o meu Pai, não foi carne nem sangue. Antes de você responder quem é Jesus para você, eu quero te desafiar a conhecê-lo pessoalmente. Jesus disse que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviastes. Conhecer, não de saber quem é, não de ter uma informação, não de ouvir falar, mas conhecer, de ter um relacionamento, conhecer intimamente. Isso me faz lembrar de Jó. Lembra-se da história de Jó? Sofreu, passou tribulações terríveis, mas ao final dessa história ele tem uma revelação de Deus e ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu tinha informações, antes eu sabia algumas histórias, antes eu tinha um raciocínio acerca de Deus. Aí ele conclui: mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: agora eu tenho uma revelação pessoal. Agora eu tenho uma revelação do Senhor para mim, eu te conheço mais intimamente. Para você me responder quem é o Senhor para você, eu te desafio: conhece ao Senhor. Te desafio a gastar um tempo maior lendo a Bíblia, um tempo um pouquinho maior falando com Deus. Você pode orar, você pode falar com Ele. Eu creio que você já ouviu muitas histórias de homens de Deus que tiveram experiências incríveis com Deus. Mas agora eu te desafio a ter a sua experiência com Deus. Agora eu te desafio a ter o seu relacionamento com Deus. E isso você pode ter baseado no fato de entregar a sua vida a Jesus, viver diariamente um tempo de oração, de leitura da sua palavra e de se reunir com pessoas que creem do mesmo jeito, indo a uma igreja. Em nome de Jesus, conhece o Senhor. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que escuta agora essa palavra, que assiste agora esse vídeo. E eu te peço, revele um pouco da grandeza do Senhor para ele. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu esse vídeo, dá lá o seu like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para você receber as notificações de novos vídeos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.